fosse perguntando, Keliane, como eu era. Só uma coisa me veio na lembrança agora. Eu lembro que quando eu comecei a minha caminhada, eu chamava muito nome que até os vizinhos escutavam. E eu não tava nem aí. Era como se fosse a minha ladainha, que era a ladainha do demônio, né? É verdade. E quando foi uns 6 meses, 8 meses que eu estava participando, a vizinha disse: tô tão alegre que você está indo para a igreja. E eu disse: alegre? Ela disse: sim. Quer saber por quê? Eu disse: quero. Porque nunca mais eu vi você chamar um nome. Aleluia. Olha que graça. Ah, é uma coisa simples chamar nome? Não. Quando a gente chama o nome, a gente atrai o mal. Mas Deus começou a trabalhar em mim, tirando de mim esse vício de chamar nome e clamar a glória de Deus. Cantar os cantos de louvor. E dizer: eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Essa foi a música que foi a música do meu chamado a Deus. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Ainda eu já digo isso. Porque eu quero deixar que meu coração seja escrito, não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo. Porque eu quero deixar que o meu coração seja escrito uma nova história de salvação. E é o que Deus está fazendo na minha vida. É o que Deus está fazendo na vida de Keliane. É o que Deus está fazendo na sua vida, hoje, agora, nesse momento. É escrevendo no teu coração uma história nova. Uma história de vida nova e transformada no Senhor. Então, o que Deus fez na minha vida? Deus mudou e transformou a minha vida, está transformando. Porque hoje eu não quero mais o pensamento mundano, eu quero o pensamento de Deus. E quando eu me envolvo com algumas coisas, eu volto atrás e reconheço: Deus, está errado. Não é esse caminho que eu quero seguir. Deus fez, está fazendo e vai continuar fazendo, viu? Porque a nossa conversão é diária, ela é constante. E para eu encontrar o Senhor, eu preciso deixar Deus escrever na minha vida. E muitas vezes, quando Deus escreve a nossa história, nós sentimos dor. Nós sentimos tristeza, porque nós não queremos deixar a vida velha, viu? Mas quando Deus nos chama, Ele começa a escrever em nossa vida uma história diferente. Que vai nos fazendo renunciar. E renunciar dói. Renunciar machuca. Mas é preciso. Se a minha vida não for feita de renúncia, Deus não vai continuar escrevendo uma história de salvação no meu coração. Eu preciso todos os dias. Estou pronta, estou não. Não estou pronta. Faz 25 anos, viu? Mas eu ainda não estou pronta, porque cada dia eu descubro quão miserável eu era. Porque quando eu fui me encontrando com o Senhor, eu fui olhando para mim e percebendo quão miserável eu era. E ainda encontro hoje coisas dentro de mim que precisa cair por terra. Coisas dentro de mim que precisa ser arrancada. E esse Deus que fez maravilha na minha vida até hoje, Ele quer fazer por completo. Ele não deixa nada pela metade, viu, Keliane? Amém. Nada pela metade. Ele quer continuar fazendo. E eu preciso continuar deixando, permitindo. E eu preciso olhar para mim e dizer: meu Deus, qual está sendo a minha relação com Deus diante dessa nova história? Eu estou correspondendo? Ou eu estou muitas vezes atrapalhando com as minhas atitudes o meu processo de conversão que Deus tem para mim? São reflexões que eu faço todos os dias. E eu preciso fazer. Porque a cada dia eu me encontro com Deus. A cada dia eu encontro uma resposta transformadora na minha vida. Eu quero amar. Eu quero ser o que Deus quer em você.